E aí, galerinha do nono ano, lá mais uma aula sobre Ásia, né? Agora a gente vai entrar no Extremo Oriente falando de China. Já falamos do Japão, agora vamos para a China. Gente, a China realmente se reinventou ao longo do tempo. De colônia, né? De potências europeias, americanas, para a grande potência econômica da atualidade. Veja que disparidade a gente pode pensar aí. De que maneira a China se tornou o que ela é hoje? Bora ver isso aí, bora aprender comigo. Vamos lá, vamos juntos. Ó, o bolo dos reis. Professora, bolo dos reis foco aqui nesse negócio, moço, olha. Bolo dos reis, eu estou dizendo para vocês que é isso mesmo que você está pensando. O que a gente faz com bolo? Não tira as fatias para distribuir. Ela é a mesma coisa, olha. A China é distribuída para as potências europeias. Cada um com um pedacinho. Isso lembra o quê? Lembra da partilha da África? Aqui é a partilha da China, só que com outro nome. Lembre-se, bolo dos reis. Território chinês partilhado entre potências americanas e europeias. Beleza? Só para vocês entenderem o contexto de colônia, tá? China socialista. Opa! O sistema político que vigora na China é socialismo. Mas veja só, a entrada de capital, né? E aí a gente chama de economia de mercado, na China, é justamente para tentar barrar a filosofia, a ideia, o ponto de partida do socialismo, né? Então aí você tem, liderado por Mao Tse-tung, né? O Estado, ó, no socialismo, atenção, bebês, ó. No socialismo, o Estado é quem comanda todas as esferas. Mulher, que desgraça é essa? Ela manda na sua vida. Vamos ver isso. Não pense você que vai produzir o que você quer, fazer como você quer, não. Vai não, amor, vai de jeito nenhum. Você vai produzir aquilo que o Estado quer, ou seja, para atender as demandas. Mulher, você está querendo dizer o quê? E se eu produzir meu feijãozinho aqui no quintal? Não é meu, não, é? Não, amor, é do Estado. No contexto socialista, o seu feijão não é seu, não, é do Estado. Tudo que se produz vai ser distribuído para o povo. Mentira. No socialismo tem algumas mentirinhas aí mal contadas. Veja só. Vai se produzir esse feijãozinho, vai distribuir? Vai. Mas não é assim, não. A maior fatia fica para quem está no topo da hierarquia, né? Na verticalização. E aí você vai ficar com uma pequena parte apenas para você sobreviver. Então, observe que tem umas coisinhas aí nessa história de socialismo que é tudo para todos, que é igualdade de coisas. Não é bem assim não que funciona, viu? Cooperação soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, de alguma maneira, vai estar alinhada a essa China que é literalmente socialista, né? Investimento em todas as áreas produtivas, todas. Agricultura, indústria, comércio, bens e serviços. Todos os setores vão estar agregados aí nesse setor, no que diz respeito à China socialista. Atenção, nós estamos falando aqui do setor socialista. Depois é que a gente vai entrar na China, que aí vai falar sobre economia de mercado. Belezinha? Bora aqui. A Revolução Cultural da China. Gente, observe aí nos detalhes. Que você tem uma série de jovens, né, com um livrinho vermelho. Mulher, você está querendo dizer o que com isso? Essa Revolução Cultural da China, ela, de alguma maneira, contrariou alguns ideais. É aquilo que a gente tinha aqui no Brasil, por exemplo. Gente, essa Revolução Cultural da China nada mais foi, veja só. Lembram-se, né, daqui do Brasil, quando teve aquele movimento da ditadura militar, né, que os jovens se rebelavam de alguma maneira. Se rebelavam não, né, eles eram contrários ao movimento, a mesma coisa aqui, houve essa mesma consistência. E essas pessoas que estão aqui, esses jovens que estão com esses livrinhos vermelhos aí, é que aí está todos os direitos e deveres daqueles que seguiam a Revolução Cultural da China. Ou seja, se você segue isso aqui, você tem que seguir a cartilha como manda o figurino e como manda seu líder aí. É tanto que todo mundo vai avante, né? Tem impactos? Tem. Assim como houve impactos também aqui na ditadura militar, né?
jovens que foram exilados, né? Maltratados. A mesma coisa aconteceu aqui na Revolução Cultural Chinesa, certo? E aí, ó, zonas econômicas europeias. Vou dar uma dica muito básica aqui para vocês. Quando ouvirem essa palavra, lembre-se sempre que elas estão ligadas a famílias e que elas se desenvolveram no litoral. Ligadas à família e ao litoral. Observe que em 1949, né, era dessa maneira. Em 2009, a China ela se transforma. Por quê? A China, ela até uns anos atrás, ela era totalmente agrária, né? A população ela vive muito ainda na questão do campo. Só que agora ela vem para as cidades, né? Ela vai sendo mais modernizada, né? Outros carros, outros aparatos tecnológicos, outras formas de se comunicar, de se inserir no meio, né? Então, veja lá, empresas privadas concedem, né, autonomia às províncias litorâneas. E aí você tem uma outra ligação, empresas estrangeiras do Estado chinês. Professor, aqui é os primeiros passos do capitalismo da sociedade de mercado da China olha, sociedade de mercado. A política econômica chinesa é capitalista. A política cultural, ela é socialista, ou seja, a sua identidade está enraizada no socialismo. Mas o que comanda é a sociedade de mercado, ou seja, dinheiro. Vai reduzir os impostos e aqui ó, é onde entra o socialismo de mercado, ou seja, vai entrar, configurar justamente essa ideia de capitalismo que está vigorando até os dias atuais, mas a sua identidade aí é toda socialista. Né? A China ela tem abertura econômica aí, né, nas suas grandes áreas. Professora, mas como foi que a China ela cresceu desse absurdo? Simples, mão de obra, desculpem, escrava e muitíssimo barata. Mão de obra escrava e muito barata. Né? Já estou dizendo, escrava. Então, ela enriqueceu às custas de uma população que não teve uma outra opção. Então, o que aconteceu? Ela se torna escrava, ela vai receber um salário que é muito irrisório à medida que a China produz. Então, veja, se eu pago baixos salários, eu vou lucrar muito mais. Então, a China ela se desenvolveu em cima de uma população que se sentiu escravizada no que diz respeito ao campo do trabalho, certo? E aí você tem uma China que ela hoje é uma pujança econômica. Hoje ela briga com os Estados Unidos, hoje ela tem um acirramento. Recentemente, né, ela teve aí grandes questões relacionadas a um aplicativo, né, e a gente vai falar sobre isso, né, que no que diz respeito ao que foi desenvolvido no Vale do Silício e o que a China se desenvolveu nesse momento da pandemia. Ó, a China é a única nação do planeta que durante a pandemia não quebrou, o seu PIB só cresceu. Oi? Não quebrou. Não quebrou, o seu PIB só cresce. Professora, mas a pandemia não começou lá? Começou e vai terminar lá, né? Porque há quem diga que a vacina vai ser proveniente da China. Há quem diga, né? Uma outra questão também aí é que, assim, a China, ela demanda muitos produtos que é distribuído no mundo inteiro. Então, se é distribuído no mundo inteiro, o que é que acontece? Quem necessita da China, ela vai comprar e vai mandar. Vai baratear os custos? Não, continua do mesmo jeitinho. Porque existe uma necessidade dessa relação comercial, dessas compras, certo? Repetindo, a China foi a única nação no planeta que não teve queda em seu PIB durante a pandemia. Beleza? Bora aqui. Política do filho único. Política do filho único. Veja só. 1949, né, houve uma preocupação com as taxas de natalidade. Como assim? A China começou a se preocupar da seguinte maneira: que a população da gente está crescendo demais, isso vai impactar em recursos, gastos sociais, né, em cuidar dessas pessoas. Então, peraí, a gente precisa resolver esse problema. Tá. E aí, com todas essas questões aí acentuadas, ele começa a criar a seguinte coisa: a política do filho único, né? Ou seja, ele evitou que 400 milhões de crianças nascessem.
Professora, mas se minha mulher está grávida e tivesse um menino? Ate? Não, eu estou dizendo a você que é filho único. Você não está entendendo isso não, é? Filho único. Professora, mas se fosse um menino? Vamos pensar, porque ele pode servir de mão de obra mais tarde para o mercado. É uma exceção. A outra exceção, se viesse do campo. Ou seja, se essa pessoa morasse no meio rural. Mas, se fosse uma menina, nem pensar, vai servir para quê? Não, manda matar essa menina, quero não. Então, a ideia da política do filho único é, de fato, erradicar. Não era para ter não, bebê. Não invente esse negócio de parir, não, de ter menino, não. Não vai, não. Por quê? Nós somos nós somos o país mais populoso do planeta. Quanto mais gente, mais gasto a gente vai ter. A gente vai enriquecer como? Com esse monte de gente no planeta? Não, né? E isso ocasionou uma grande problemática na comunidade internacional. Porque se você tivesse outro filho, você ia pagar multa ao Estado. Olha, quer dizer que eu tenho um filho e ainda vou pagar multa. Porque você sabe que não pode ter filho. Outro filho. É um só, meu bem. Não precisa ter dois, não. Certo? Então, a comunidade internacional começou a entender que isso está errado. Ei, vem aqui. Que história é essa de você dizer que o seu cidadão não pode ter outro filho? Não. Bora, deixa parir, deixa ter outro filho, né? Se você está enricando, você pode manter, né? Então, as questões estão relacionadas nesse contexto. Então, a política do filho único, ela foi vista de modo adverso à comunidade internacional, porque ela fere um princípio dos direitos humanos, garantidos, né? Olha a nossa agenda, veja só. A atividade da 216, da 217 do livro, e uma atividade que a tia aqui vai deixar lá no Classroom, ou seja, no Google Sala de Aulas para vocês. Quando é que vocês têm que me entregar? No plantão pedagógico, certo? Gente, um cheiro no coração, fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.